Em 25 de outubro de 1826, falecia o médico francês Philippe Pinel, precursor da psiquiatria moderna e pioneiro no tratamento de doenças mentais. Certamente você já ouviu falar sobre manicômios, e além disso, também conhece a fama bizarra que eles possuem. Eram hospitais especializados no tratamento de doenças mentais, que no passado ficaram conhecidos por sua violência e tortura. Meu nome é Marcelo e aqui no meu canal você fica sabendo de tudo a respeito de como os doentes mentais eram tratados no século XX. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever, porque eu tenho muito a dizer. Ative o sininho para ser notificado todas as vezes. Comente e compartilhe. Provavelmente você está ciente das críticas sociais a respeito do funcionamento dos hospitais que cuidam da saúde mental. Eles foram muito populares no século XX, mas lentamente entraram em desuso. Após a reforma psiquiátrica, o termo manicômio foi alterado para hospital psiquiátrico ou centro clínico de psiquiatria. Mas nós reunimos aqui 11 informações bizarras sobre o local que no século passado também ficou conhecido como medo. Veja agora mesmo. Número 1. Lobotomia. Primeiramente, a lobotomia foi um tratamento extremamente agressivo, que foi encerrado na década de 1980. Basicamente, se trata de uma intervenção cirúrgica no cérebro, na qual são seccionadas as vias que ligam as regiões pré-frontais e o tálamo. Além disso, a lobotomia era usada principalmente em casos graves de esquizofrenia. Em muitos casos, a lobotomia ou transformava os pacientes em vegetais ou simplesmente os tornava mais dóceis, passivos e fáceis de controlar. Número 2. Presos na cama. Acima de tudo, os manicômios não possuíam só pessoas com problemas mentais. Basicamente, todo o mundo marginalizado ou considerado um risco era mandado para lá. Um dos métodos de castigo para os habitantes dos manicômios era ficar preso na cama sem poder andar ou se movimentar. Além de causar escaras, estar acamado por muito tempo aumenta o risco de pneumonia. Número 3. Jaulas. Ademais, a forma como os pacientes eram tratados nesse local era completamente desumano. Muitas vezes, eles eram presos em jaulas. Para os psicólogos, o principal efeito de se enjaular uma pessoa é o dano causado à saúde mental do paciente. Podem surgir a ansiedade, fobia e até mesmo a depressão. Número 4. Tratamento de choque. Talvez o método mais popular nos hospícios seja exatamente esse tipo de tratamento. Atualmente, ele ainda é usado em alguns casos, mas com anestesia geral. Há 25 anos atrás, contudo, o método era muito mais dramático. Além disso, era usado em qualquer um que tivesse dando trabalho no hospício, sem nenhum tipo de cuidado. Por décadas, o eletrochoque foi aplicado em alta voltagem, contra a vontade do paciente que, diferentemente de hoje, não era anestesiado e nem recebia relaxante muscular. Desta forma, além de estar acordado durante o procedimento, o corpo inteiro convulsionava, provocando dores e gerando as pavorosas cenas do doente se debatendo, enquanto amarrado ou segurado por vários enfermeiros. Número 5. Superlotação. Certamente, os manicômios estavam sempre lotados, não apenas por pessoas que estavam com problemas mentais que iam para lá, mas havia presença também de moradores de rua, filhos rebeldes de família rica e inimigos do Estado inclusive. Todos iam para o mesmo local. Espaços com lotação acima do normal, com pouca ventilação, tornam-se ambientes propícios para a propagação
das doenças infectocontagiosas. Número 6. Agressão física. Ademais, o estado como ficavam os pacientes era algo realmente desumano e desolador. Basicamente, eles estavam desnutridos, abatidos ou traumatizados. Muitos deles por causa do tratamento com eletrochoque ou pelas sessões de espancamento. Número 7. Experiências humanas. Provavelmente você sabe que experiências com seres humanos é completamente errado e antiético. Ainda assim, os manicômios usavam pacientes para fazer tais experimentos. No Brasil, este tipo de procedimento foi conduzido até 1956, quando passou a ferir o Código de Nuremberg, de 1947, concebido para regulamentar e conter os abusos da experimentação médica em seres humanos, que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Número 8. Inspeções. Não existiam inspeções nesses locais, ou seja, as pessoas que estavam ali não podiam contar com ajuda externa, como deveria ser desde o princípio. Nos dias de hoje, mesmo os dispositivos modernos perdem em qualidade quando não recebem a manutenção necessária. Mais do que isso, alguns deles podem agravar problemas de saúde, implicando em graves riscos à integridade e até à vida do paciente. Daí a importância de realizar vistorias e observar o desempenho dos equipamentos, ajustando-os quando preciso. Número 9. Totalmente nus. Os pacientes ficavam muitas vezes completamente sem as roupas. Não importava se estava quente ou frio, eles eram expostos às condições e às temperaturas ambientes sem nenhum tipo de proteção. Além disso, era comum que eles tivessem contato com suas próprias fezes, sem nenhum cuidado. Número 10. Esquecidos pela família. Após a morte dos pacientes, era comum casos em que os familiares não queriam enterrar seus entes queridos. Por isso, muitos eram sepultados no terreno dos próprios manicômios. Ademais, alguns eram enterrados sem nenhuma identificação. Número 11. Instrumentos. Os instrumentos usados em manicômios não tinham nenhuma esterilização. Por isso, era comum casos de morte de pacientes devido a infecções. Isso, claro, sem contar com os maus tratos, que também levavam à morte de centenas. E você? Já conhecia a história dos manicômios do século XX? Deixe aí embaixo nos comentários. E se preferir, deixe também o seu like. Até a próxima!